Fala pessoal, André Atier por aqui e no vídeo de hoje eu vou explicar para você a dúvida de muitas pessoas que me perguntam sobre a diferença entre sentimento e emoção. Então fica comigo até o final para você entender como funciona o nosso cérebro em relação a isso. Valeu? Bom, de repente você percebe que está preso ou está presa em pensamentos negativos sobre uma reunião, por exemplo, que você vai ter que participar, ou uma prova que você vai ter que prestar, ou que você vai fazer no seu colégio, na sua faculdade, ou até mesmo em uma palestra que você vai ter que fazer. De repente você percebe que o medo do que pode acontecer começa a tomar conta do seu corpo. Logicamente vai ter reações fisiológicas, né? Seu coração vai começar a acelerar, suas mãos começam a ficar suadas e até sua respiração pode ficar ofegante. E de repente, quando você vai ver, tudo isso começa a piorar e você percebe que esse medo começa a se transformar em um sentimento de ansiedade. Provavelmente você conheça alguém, ou até mesmo você já tenha passado por uma situação como esta, ou quem sabe, muito parecida com essa. Parece que a gente não tem o controle sobre todo esse turbilhão de emoções, pensamentos e sentimentos. Mas a boa notícia é que você pode aprender a controlar os seus sentimentos. Você pode realmente aprender a controlar os seus sentimentos. Então, para começar a falar sobre isso, primeiro eu preciso te explicar a diferença entre uma emoção e um sentimento. Apesar de alguns pesquisadores eles divergirem sobre a definição de emoção, a maioria concorda que existe sim uma diferença entre eles. E o que eu vou explicar aqui, logicamente, é baseado na neurociência. A emoção, ela aparece de uma forma automática, de uma forma instintiva. Então, por exemplo, eventos externos, uma barata, né, por exemplo, ou eventos internos, pensamentos sobre o futuro, por exemplo, eles podem, logicamente, desencadear essa emoção do medo em uma pessoa. Apareceu uma barata, surge o medo. Um pensamento que venha sobre o futuro pode causar medo. Então, qualquer evento interno ou externo, pode gerar uma resposta emocional, como o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o amor, um alívio, uma decepção, etc. Bom, e essa resposta que acontece é uma resposta emocional e ela acontece logicamente de forma involuntária, sem o nosso controle consciente. E é baseada na forma como a gente reage à mesma situação ou à situação semelhante que aconteceu no passado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você vê seu filho sorrir, pode provocar alegria no seu coração, né? De repente, você está vendo seu filho sorrir, você fica realmente alegre, você está vendo o seu filho sorrir é um evento externo, ok? Então, sorriu, causou alegria. Então, da mesma forma, se posteriormente você se lembrar da imagem do seu filho sorrindo, somente se lembrar, um evento interno, tá? Um pensamento vier, putz, olha, eu lembro que meu filho estava sorrindo, você provavelmente vai sentir essa mesma alegria no seu coração. Nosso cérebro, como eu sempre falo, mas eu falo muito isso, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então ele associa aquele evento do passado como o evento do presente. Ele vai associar, gerando essa emoção correspondente. Isso é a emoção, ocorre de forma automática. E agora, o que é o sentimento? Então, o que é o sentimento? O sentimento seria a interpretação que cada um de nós dá a uma emoção. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Brandon Burchard. Ele diz que até o sentimento é um retrato mental de uma emoção. Então, eu quero que você entenda a emoção como uma reação que acontece de forma automática, sem o seu controle consciente, enquanto que o sentimento é a interpretação que a gente vai dar a essa emoção automática. Por exemplo, quando você vê uma barata, você pode ficar com medo no primeiro momento. Então, a barata apareceu, o medo ele é automático. Então, a emoção do medo é automática, ela vem. Mas logo em seguida, você pode escolher o que fazer nessa situação, que aí é o sentimento, é a interpretação que você vai dar
para esse medo? Como você vai lidar com esse medo? Como manter a calma? E, por exemplo, né, e matar essa barata ou tem pessoas que se desesperam e saem correndo. Então, varia de pessoa para pessoa. Então, o que eu vou sentir ao avistar uma barata depende de mim. A emoção, muitas vezes, ela vem, mas a reação que eu vou ter, a interpretação que eu vou dar, depende única e exclusivamente de mim. Tem pessoas que gritam correndo pedindo ajuda e tem pessoa que vai lá e mata a barata. Então, se você entendeu tudo isso aqui, eu vou deixar uma dica muito simples para você, que é a seguinte: antes de você entrar numa reunião, por exemplo, fazer uma prova, fazer uma palestra ou qualquer situação que exija o seu desempenho máximo, que exija que você performe melhor, mostre para o seu cérebro de forma consciente, como que você quer estar emocionalmente naquele momento. Você tem que mostrar para o seu cérebro de forma consciente como você quer estar naquele momento, como você quer se sentir durante o processo e no final dele. Então mostra para ele, de repente vem uma determinada emoção, mostra para ele como você quer lidar com aquela emoção, independentemente da emoção que surja, tá? Qualquer que seja a emoção, mostra para o seu cérebro, mostra para você mesmo como você quer se sentir caso uma emoção negativa apareça, porque ela vai aparecer de forma automática. E não menospreze essas emoções, porque elas vão aparecer. Só que mostra para o seu cérebro conscientemente, tem uma visão clara do futuro, mostra para ele, é muito importante isso. A emoção vem e vai e ela é imediata. O sentimento, ele é duradouro. Por exemplo, a raiva, que é uma emoção, raiva é uma emoção, que surge, por exemplo, automaticamente, ela não precisa, de forma alguma, ser acompanhada de uma amargura, por exemplo, que é um sentimento pelo resto da vida. Então, você sentiu a raiva, agora você vai ficar remoendo daquela raiva? Isso já é o sentimento. Então, o que você vai fazer com aquela raiva depende única e exclusivamente de você. O sentimento, a interpretação que você vai dar para aquela raiva depende única e exclusivamente de você. Quero saber de você então. Você curtiu? Escreve para mim aqui nos comentários qual o seu sentimento agora. O que você está sentindo? Como você está sentindo ao término desse vídeo? Como você está se sentindo nesse exato momento? E não se esqueça nunca de deixar o seu like e de compartilhar todo esse conteúdo que eu deixo para você. Valeu? Beijos!